Sadashiva Samrambham Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Ok, então a gente está aqui no capítulo 2. A gente começou esse capítulo abordando novamente alguns aspectos do que foi tratado, né, no capítulo 1. Ele fala desse aspecto da gente perceber, né, começa a se questionar, tem algo mais, e aí a gente meio que começa a pular para fora do mundo, como o James aponta aqui no primeiro parágrafo, mas a gente vai descobrir que esse fora do mundo acaba sendo uma outra forma de busca de uma iluminação que é objetivável, que é experienciável, e a gente acaba lidando com, enfim, está dentro do samsara do mesmo jeito, no shopping center espiritual, com milhares de práticas disponíveis, centenas e centenas de formas de iluminação prometidas, e por aí vai. Aí ele aborda bastante desse aspecto, né, das ideias fenomenológicas do que pode ser iluminação, falando ali da Kundalini. Aí a gente termina ali essa primeira sessão falando um pouco de então entrar nessa busca, adotando a mesma lógica de obtenção dos objetos no mundo, né? Então a gente vai trabalhar duro para obter essa iluminação, que é alguma ideia que a gente tenha dela, alguma imagem formada do que seja essa iluminação ou libertação. Aí a gente entrou na segunda sessão, definição de dualidade, sujeito e objeto, e aí a gente vai, né, justamente como encerrado, né, no primeiro parágrafo, falando dessa questão da ação, do esforço, a gente empreendendo a busca com a mesma lógica de quem está aí no mundo buscando por objetos. Ele vai falar ali no segundo parágrafo, no terceiro, né, a ideia de karma, fazer algo, né, porque karma significa ação, que ela pode me libertar, é baseada na ideia de que a realidade é uma dualidade. Em sua formulação mais fundamental, a dualidade significa: eu estou aqui, os objetos estão lá. Eles são diferentes de mim, então eles têm o que eu quero. Então essa simples ideia impõe uma realidade separada, né? Uma aparente realidade separada, a impressão de que somos isolados, separados da totalidade. E é assim que a realidade se apresenta para nós, e é nisso que acreditamos. A partir dessa premissa, o meu raciocínio prossegue inconscientemente. Como não me sinto livre e a experiência da libertação é possível, né, com uma ideia de experiência, ela deve estar disponível em outro lugar, né? Então, que não é algo como na minha realidade cotidiana, alguma coisa que transcende isso, seja lá qual for a ideia, ela está disponível em outro lugar. Então, eu preciso fazer algo para chegar lá, nesse outro lugar. Nesse caso, lá significa um tipo diferente de experiência. Isso é, a experiência da iluminação. Lembre-se, as experiências também são objetos, né? Então, essa ideia de que eu busco, porque se eu busco é porque eu sou incompleto, né? A gente pode falar de busca como uma busca, mas a gente usa muito o termo buscador,
mas a gente está falando do buscador do autoconhecimento, né? O conhecimento, aquele que quer saber definitivamente da sua realidade, sua natureza sempre presente. Então foi nesse parágrafo que a gente encerrou. E aí, prosseguindo, só um golinho de água. Harion. Mas a partir de nossa análise de localização dos objetos, sabemos que a realidade é não dual, apesar das aparências contrárias. Dissemos que os objetos são experienciados em mim, o instrumento experienciador, a mente, e que a mente é um objeto, que também não é separado de mim. Amando de algum poder misterioso, a mente toma a forma dos objetos que parecem ser diferentes de mim, o sujeito. A mente pode fazer isso porque não tem estrutura própria, né? A gente falou disso também. Em sua natureza, a mente ela é sem forma. A gente pode dizer que a mente é ilimitada no sentido de que tudo pode ser testemunhado, conhecido, experienciado nela, né? É claro que quando a gente fala de mente individual, ela tem o seu aspecto limitado, que é na dependência da aparência do jiva, enquanto o jiva se faz presente. Mas ela em si mesmo é da mesma natureza da consciência, que simplesmente é, que tudo é. Alguns ensinamentos afirmam que a mente se transforma nos objetos, mas isso não é verdade. Se ela se transformasse nos objetos, ela não poderia se modificar para se tornar um objeto diferente mais tarde, e ficaríamos presos a uma única experiência para sempre. Isso aqui que o James está apontando, se a gente fosse simplificar essa ideia, a gente está dizendo o seguinte: a gente não pode transformar aquilo que é o sempre presente, aquilo que é constante, aquilo que é estável na realidade daquilo que é em constante mutação, daquilo que tem forma, daquilo que aparece e desaparece, daquilo que é instável, né? Então, a mente, essa ideia, né, de que alguns ensinamentos falam que a mente se transforma nos objetos, ela é errônea. Na verdade, a gente pode tratar como aquela ótima analogia da tela do cinema, né? Os objetos aparecem nela. Então, ela toma a forma, né? Ela aparece como formas. A gente diz que a mente é aparente como as formas, os conteúdos pelo qual ela é definida, né? E a tela, né, em sua natureza fundamental, a mente permanece sempre livre de todas as formas. Em um segundo você pode experienciar, é isso mesmo, aqui que eu parei. Em um segundo você pode experienciar uma árvore, e no segundo seguinte você pode experienciar um cachorro ou uma banana, sem qualquer mudança na natureza da mente, né? A gente pode imaginar também que a gente tem o cachorro, a banana e a árvore no mesmo ambiente. Então, a mente, ela, por ser a natureza da consciência, é como se tivesse esses três objetos numa sala, é a luz produzindo imediatamente a revelação desses objetos, né? Uma sala escura, a luz revela esses objetos. Então, ela permite todas as formas nela, né? Se ela precisasse se transformar no objeto, ela tomaria a forma do cachorro, então ela passa a ser o cachorro? Não, é uma ideia errônea que precisa ser trabalhada. A mente continua se transformando em diferentes formas sem ser afetada pela forma que assume. Dizemos que a mente aparece como objetos, aquilo que eu tinha falado. É como uma tela de cinema, em que os objetos aparecem, não causando alterações na tela.
os objetos são estruturas relativamente estáticas ou altamente maleáveis na consciência, que têm suas próprias naturezas peculiares. Estruturas relativamente estáticas são os três corpos, sobre os quais mais se dirá mais tarde. A gente falou bastante já, né, no primeiro capítulo, sobre o causal, né, o corpo causal, que conforma o corpo sutil, que conforma o corpo físico, né? Então, esses três corpos são o que ele está chamando aqui de relativamente estáticos, né? Porque nada é tão estático como a própria consciência. E a experiência acontece enquanto essa estática, esse estabelecimento dessa realidade do jiva aparece, né? A experiência acontece na dependência do jiva, né? Do corpo sutil do jiva, sobretudo, aonde essa experiência é integrada. E as estruturas maleáveis são as experiências previsíveis que ocorrem nos três corpos. As estruturas relativamente estáticas, os três corpos, três estados, três qualidades e os 5 elementos tornam o mundo razoavelmente viável para que seja possível que funcionemos. Então, só para ponderar isso que ele fala aqui, os três corpos, como falamos, causal, sutil, físico, os três estados, né, relacionado ao corpo causal, o estado de sono profundo, o estado dos sonhos, né, que na dependência apenas do corpo sutil, independente do corpo físico, e o estado de vigília, que ocorre na dependência dos três. As três qualidades, ele pode estar falando aqui, o James, provavelmente das três energias, né, os gunas, sattva, rajas e tamas. E eles vão conformar os 5 elementos, né, sendo o mais sutil de todos o espaço, e aí terra, fogo, água e ar. Não sei se eu falei na ordem correta. Oi, José Roberto, tudo bom? Tudo bem? Esse exemplo que você deu aí do cinema, da projeção, por exemplo, eu confundi um pouco. No caso, a tela em branco não seria a consciência e a projeção, a projeção seria a projeção mental que se modifica constantemente? Só para eu... Sim. É isso mesmo. Aqui a gente está sempre falando da consciência, né? Pura, livre de todos os estados. Então, a gente, se for fazer essa analogia, ela é a tela do cinema, né? Toda a projeção ocorrendo nela. Acontece que a gente estava falando também da mente, porque a mente, em sua natureza ilimitada, né? Ela é tal como a consciência, sua natureza sem forma. A gente não pode dizer que a mente do indivíduo é ilimitada, porque ela existe na dependência do indivíduo, a mente individual, né? Mas ela é da mesma natureza da consciência, pura, imutável, sempre presente. Certo? Entendi. Ficou alguma confusão? Na verdade, assim, o que você está falando, então, seria tipo... A mente, ela só é mente a partir do momento que ela... Como é que... Não sei explicar, é meio confuso para mim. Tá. A mente, a gente vai dizer... O que a gente chama de mente é o corpo sutil no jiva, né? Uhum. Então, essa mente individual, ela existe na dependência dos jivas. Ela existe na dependência dessa conformação, que são os seres sencientes, Nesse caso, causal, ele é um sutil objeto. e físico. Né? Mas a gente pode dizer que existe uma realidade sutil conformando um corpo sutil de todo o universo. É assim que o universo se projeta. Existe um campo macrocósmico causal, existe uma conformação sutil de toda Jagat, né, de todo o universo, todo o mundo, e a sua conformação física. Mas isso é um objeto também, não?
tudo a partir de Maya é aquilo que é objetificável, desde quando a gente está falando ali de Sattva como a energia primordial junto com Rajas e Tamas. Entendi. Só que numa ordem mais sutil de objetos. Muito sutil, muito sutil. A partir dessa projeção ainda em potencial, né, quando a consciência brilha em Maya, né, a gente tem a conformação dessas 3 energias, vão conformar os 5 elementos, a começar pelo espaço, né, que vai possibilitar tudo aparecendo nele. Mas isso tudo nada mais é do que aquilo que é objetificável na consciência. A consciência é aquela que é livre de todos os aspectos, inclusive das 3 energias, permitindo que tudo ocorra nela, possibilitando, né? Ela nada faz. Quando a gente fala possibilitando ou permitindo, ela nada faz. Ela simplesmente é tudo o que há. Ela é ilimitada em sua natureza. Então, como ela permeia tudo, ela permeia esse poder de Maya e vivifica, faz ele aparecer como essa projeção. E quando ela permeia esse poder de Maya, aí é aquilo que o Arlindo e o James fala de que é tipo assim, o Ishwara 2, seria isso? O James, isso é uma definição fora da tradição, né? O James, não, mas só para a gente entender melhor, né? Isso, ele usa... Uma associação de Shivara com Maya, parece, uma coisa assim, né? Isso, ele usa essa ideia de Ishwara 1 e Ishwara 2, né? Ishwara 1 seria o que a gente vai dizer que é Brahman, ou para Brahman, né? Consciência pura, em seu estado original, livre, inclusive, de ser a testemunha de qualquer coisa. Ela é autoconsciente em si mesma e livre de todas as projeções nela. Ela sempre é livre de todas as projeções ocorrendo nela. Né? E aí, Ishwara 2, o James vai definir como o criador com a sua criação. Essa inteligência pura que é Ishwara, possibilitando toda a criação com essa ignorância que é, na verdade, muito inteligente, né? Muito arrojada, e tem as suas leis de funcionamento para que funcione dentro de uma totalidade harmônica e integrada, né? Aparecendo na consciência. Mas aparecendo sempre como um aspecto muito limitado daquilo que daquilo que nós somos. Porque o Jiva Brahmaiva Napaha, ele é da mesma natureza de Brahman. E isso se trata só de um saber, né? Mas você começou com a analogia da tela, José Roberto. Isso aí ficou claro para você? A tela, quando a gente está falando de tela, é dessa natureza consciência pura. Né? Ela não é afetada. O filme acabou, a tela está lá do mesmo jeito. Pode ser um filme de guerra, não ficou nenhum furo de bala na tela no final do filme. Né? Oi, Marcos. Boa noite para todos. O que eu queria dizer é o seguinte: tem visualizado a mente, já voltando a essa questão aí, simplesmente como uma aparente modificação, né, na consciência, que seria quando o poder de Maya manifesta a partir da consciência, isso é mente. Uhum. Porque aí vem aquele conceito de que o universo é mental, é o princípio do mentalismo. Uhum. Então seria essa aparente modificação pelo poder de Maya, surgindo como objetos, e isso é a mente. Sim. Você sempre fala, eu nunca fui por essa via de conhecimento, Marcos, mas sempre fala do mentalismo, o princípio do mentalismo, me parece ser bem apropriado, sim. Você está falando bem de acordo com o Vedanta. Mas eu desconheço essa escola de conhecimento. É o hermetismo, os ensinamentos herméticos. Do Hermes Trismegisto. Que tem os 7 princípios herméticos. O primeiro é o mentalismo. Ele afirma o seguinte, que o todo é mente, né, uma infinita mente vivente universal, seria equivalente a Ishwara, né? E o universo é uma criação mental desse todo. Ok. Entendeu? Ok.
Então vamos lá, onde eu tinha parado, as estruturas relativamente à natureza, acho que eu parei nessa frase, que torna um mundo razoavelmente viável para que seja possível que funcionemos. A natureza da mente, o corpo sutil, é revelar os objetos. Se os objetos fossem sem forma como a mente, o trabalho intencional não seria possível. Isso é uma ideia que o James põe aqui, que não dá nem para a gente conceber, né? Mas basicamente ele quer dizer assim, os objetos aparecem como algo que é diferente dessa natureza mente que é livre das formas, né? Então essa natureza livre das formas é estimulada, vamos dizer assim, a ação intencional, aos nossos propósitos, tudo vai ocorrer porque essa realidade aparente objetificável nos move, né? Dentro daquela ideia que eu faço para obter as coisas no mundo dos objetos, né? E a gente poderia dizer que, enfim, no final das contas, a gente está sempre agindo de acordo com a nossa natureza. Inclusive quando a gente é um samsari e acredita que está obtendo objetos para ter satisfação, porque o teu objetivo é sempre felicidade, né? O problema está na crença limitante que tem envolvida nisso, né? Existe realmente uma felicidade, só que essa felicidade, ao contrário do que se faz pensar, ela não foi produzida pelo objeto conquistado, pelas circunstâncias conquistadas. Essa felicidade é sempre presente como a natureza da mente, a sua natureza plena, ilimitada, né? Então, essa felicidade, às vezes eufórica, essa felicidade de regozijar-se, às vezes de uma maneira exaltada, que a gente sente numa conquista, ela é como se fosse o efeito estilingue da remoção de um estado de desejo que estava contido ali há muito tempo. Na verdade, não pelo objeto em si, mas pela remoção do desejo. Mas a gente tem essa felicidade sempre presente que é não circunstancial. Ela não é exaltada, ela é um estado de paz interior do conhecimento de sua própria natureza. A natureza da mente, o corpo sutil, se os objetos fossem sem forma como a mente, o trabalho intencional não seria possível. Isso ficou claro, essa ideia do James aqui, porque essas formas aparentemente diferentes daquilo que sou, né, que dentro dessa realidade onde eu apareço também como um jiva, elas me estimulam, né? Elas possibilitam o propósito, os propósitos de vida, né? Os desejos, eles estarão aí sempre ocorrendo, né? E ocorre inclusive na mente daquele que é autorrealizado, né? O autorrealizado, ele simplesmente sabe que a sua felicidade não é dependente da conquista do objeto desejado. Então ele converte aquilo que ele poderia chamar antes em desejo em preferências. E aí ele vive relativamente livre da aflição, da ausência desses objetos. Se está presente, que ótimo. Se não está, tá tudo bem também, né? Mas a mente é consciência sem forma. Objetos, estruturas são formados a partir da consciência, como uma teia de aranha é formada a partir da aranha. Aqui é outra analogia fundamental do Vedanta, que é muito boa também. A aranha, essa analogia da aranha com a sua teia. Então a gente pode dizer que a gente tem aí a criação da aranha, a teia, né? A gente poderia fazer uma analogia com o universo, seus objetos.
E aí você tem a aranha, que ela é tanto a causa material dessa criação, quanto a causa inteligente. Então, aqui como ele vai dizer, a consciência como a aranha é consciente, enquanto a teia, como os objetos da experiência, não é consciente. Experiência é consciência, mas consciência não é experiência. Assim como a teia é a aranha, mas a aranha não é a teia. Se amor, ódio ou qualquer outra coisa é o objeto de sua experiência, saiba que ele é formado a partir de sua própria consciência, existência. Mas olha que interessante ele finalizar com essa frase. Vamos conceber assim, naquilo que ele fala, a experiência é consciência, mas a consciência não é experiência. Da mesma maneira, a gente pode dizer que se você vive num estado de ódio por alguma circunstância, de alguém, na sua ignorância, por alguém que tenha, ao seu julgamento, prejudicado muito a sua vida, você está naquele estado de vitimização, você tem ódio, você quer aniquilar alguém, ou seja lá o que for, uma depressão, uma angústia, essa raiva, essa depressão, elas não sabem nada sobre a sua natureza, sobre quem você é. Você é que está conhecendo isso. E você não é aquilo que é conhecido por você. Não é aquilo que é objetificado por você. Ô, Fábio, só mais um. Nesse caso aí, então a experiência é resultado da consciência também, isso que eu não entendi. O fundamento de toda experiência é o conhecimento que revela essa experiência. Então, a experiência, ela sempre existe na dependência de um conhecedor, de um conhecimento puro que possibilita essa experiência, ou objeto. No Vedanta, a gente sempre fala em objetos, a gente está falando de experiência, circunstância, tudo. Agora, a consciência, ela não é a experiência. Ela, por si mesma, ela é livre. Se você remove a experiência da consciência, você nada subtrai dela. Né? O Purnamada. Né? Tirando o pleno do pleno, fica o pleno. Então, você nada remove, nada subtrai. Ela permanece plena em si mesma, imutável. Ela é livre de todos os atributos aparentes nela, de todos os objetos aparecendo nela. Fábio? Oi? Essa parte, eu acho que a analogia lá do sonho também funciona, porque eu penso assim, quando você está sonhando, aquele sonho inteiro ali, que aparentemente parece concreto, ele é formado de quê? Ele é formado dos conteúdos da sua própria mente. Então, quer dizer, a sua própria consciência que está projetando aquela realidade. Sim. Aquela realidade é formada de você, mas sim, você é independente dela. Quando você acorda, o sonho cessa e você continua. Então, acho que seria mais ou menos isso. Toda essa dimensão projetada, ela é feita de consciência e só existe em função da consciência estar iluminando, mas a consciência em si é livre dessa projeção. Como um sonho, o sonho é todo composto da sua mente, mas a sua mente é livre do sonho. Quando o sonho finaliza, a sua mente não modificou em nada. Sim. Acho que seria mais ou menos isso aí. Isso. Eu lembro de uma outra encontro nosso que a gente contemplou bastante isso. Esses dias eu coloquei uma citação do Paramahansa lá, contemplando a respeito, né? Eu gostei muito do texto. Eu vi lá a postagem. E o que a gente pode dizer também é isso. Você acorda do sonho, você tem certeza que é um sonho. Na realidade do seu estado de vigília é um pouco mais difícil. Você tem que saber aquilo que é, mas isso não vai mudar o status da realidade aparente, porque ela é uma realidade consensual, ela é compartilhada entre todos os jivas. É diferente do sonho, que é o seu estado mental particular, né? Sei. Então, a verdade é que a autorrealização vai ser um sonho lúcido. Você vai estar nesse sonho, mas sabendo que é um sonho. Exato, por isso que até lembra do encontro que a gente estava falando, lembra
Não sei se já aconteceu com você está num sonho ali, vamos supor, um sonho que é bem aflitivo, você sente que você está sendo perseguido por uma coisa muito ruim e tal. Mas, de repente, dentro do sonho, você se toca que aquilo é um sonho, mas você continua sonhando. Mas você muda o teu estado, você fala, é um sonho, você relaxa, né? E você sabe que é um sonho. Seria mais ou menos essa a situação, né? Uhum. Eu até tive um essa noite, um sonho lúcido, assim. Essa aí terminou rápido. Mas foi interessante. Concorda? Eu vi lá a parte do Paranartanana, que ele e a partir dele surge essa dimensão, e dentro dessa dimensão surge outra, né? Uhum. Ele sonha o estado de vida legal. Ok. Acho que a tua internet está falhando um pouquinho, espero que não seja a minha. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Sim. Tem umas cortadas aí, Marcos. Sim. Tá. Mas deu para entender o que você falou, Marcos. Joia. Vamos lá. Aí o parágrafo seguinte: os objetos físicos parecem reais, porque os sentidos que são relativamente permanentes, né? Porque eles são permanentes enquanto existe essa conformação do jiva aqui, né? Depois que falece, isso é desligado. O aparelhinho é puxado da tomada. Significa o corpo sutil se desligando, né? Fica só aquilo que é físico, né? O corpo de comida, como vão dizer as escrituras, né? Daqui a pouco está fedendo, Ana Maia Coxa. Esse corpo sutil foi desligado e aí ele se recolheu no seu corpo causal. Quem talvez aí já tenha tido e assim, pode parecer frio para algumas pessoas falar, a oportunidade de ver alguém em falecimento na sua frente, mas é porque sim, é uma oportunidade muito rica. Eu tive a oportunidade de viver isso com meu irmão e ele deu a última respiração na minha frente e você vê aquele corpo meio que se petrificando, perdendo o brilho imediatamente e aquela natureza que anima, né, o aspecto anímico desaparecendo num instante, né? Então, quando a gente tem, né, um conhecimento e não tem apego, né, eu tinha até o desejo que meu irmão se liberasse logo e eu senti aquilo como uma liberação mesmo e fico muito feliz por ele, porque é esse desligamento de fato, né? Os objetos físicos parecem reais porque os sentidos organizam as funções, tal. Tá. Então, olha só o que ele vai falar nesse parágrafo. Achei muito bom. Estava dando uma lida antes da aula. A gente tem a experiência, né? Os objetos físicos parecem reais porque os sentidos são relativamente permanentes. É por causa dos sentidos que eles são relativamente permanentes. Organizam as funções da consciência, na consciência. Estruturam a consciência de tal maneira que elas pareçam de tal maneira que eles pareçam sólidos. Estruturam a consciência de tal maneira, né? Esses objetos parecem sólidos, né? São tangíveis, parecem reais. Existe um poder, aí ele vai lá para a notinha de rodapé, porque é esse poder de Maia e a gente vai decupar ao longo do livro mais a respeito do que é Maia. Mas ele fala aqui brevemente, né? Entre hífens, não é na consciência nem fora da consciência. A gente diz que Maia é inerente à consciência, mas ele é inexplicável em sua natureza. Ele é sempre presente, tal como a natureza, mas ele não é real, né? Esse poder de Maia. Não é real tal como a consciência, porque Maia está produzindo uma realidade em constante mutação. Então, esse poder, existe um poder que faz com que isso aconteça. Aqui, o que a gente pode dizer que é o principal aparato de Maia para que a gente faça essa integração de uma realidade objetiva, interprete, vivencie a realidade dos objetos aparentes, são os sentidos.
O portal de Maia são os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. A gente pode falar em outros mais sentidos, né? Dependendo aí de algumas, né? Existem alguns sentidos, mas os 5 principais sentidos, eles permitem toda a interpretação da nossa experiência. Então, existe um poder que faz com que isso aconteça. É uma coisa boa, porque sem essa estruturação, a estruturação que os sentidos permite, ninguém sairia da cama e iria trabalhar, porque nada seguiria a sua natureza e a vida seria completamente imprevisível. Em outras palavras, os sentidos fazem a consciência parecer sólida, mas não é realmente sólida, embora seja a essência permanente da existência. Deixa eu só entender melhor o que ele quis dizer nessa última frase. Em outras palavras, os sentidos fazem a consciência parecer sólida, mas ela não é realmente sólida, né? Porque a gente pode dizer que toda essa realidade aparente, a gente está aqui vivendo aquilo que eu sou, mas como algo aparecendo como múltiplos objetos aparentemente diferentes do que sou. Então, a essência permanente da existência é a consciência, que é sempre presente, imutável e livre de todas essas aparências que só existem na dependência dos sentidos, só são experienciadas na dependência do sentido. Não faria sentido algum Jagat, né, o universo, sem os jivas para experienciá-lo. Apenas a projeção de objetos inanimados, sem a presença dos jivas para experienciá-los, não teria sentido algum, né? Por daí também começa algo que nos faz compreender esse sentido que todo sentido que faz é a gente ter aceitação, gratidão e entrega a Ishvara, porque é essa possibilidade única da gente estar aqui experienciando o universo. A gente nem consegue conceber o que seria, né? O universo sem os jivas para experienciá-lo. É tudo imediato, né? Jagata e os jivas. Em outras palavras, os sentidos fazem a consciência parecer sólida, mas não é realmente sólida, embora seja a essência permanente da existência. Será que tem algo mais que a gente pode contemplar aqui? Então é isso, né? Ele fala na frase acima que isso é uma coisa boa, né? Maya está produzindo sentido de experiência, né? Com a inteligência toda que Ishvara ela permite a nossa experiência, e principalmente a dos jivas humanos, que está aqui como seres autoconscientes que são capazes de fazer uma interpretação muito arrojada dos estímulos do meio ambiente, de transformar as coisas, de praticar toda essa engenhosidade do intelecto humano. Existe então essa possibilidade de propósito que é gerada, né, por essa projeção toda. Propósito, objetividade, né? Então, se não fosse tudo isso, a gente nem ia sair da cama. Ô, Fábio. Oi? Sobre essa parte aí dessa questão dessa dimensão sólida, né, que a gente pode experienciar os objetos, né, como estruturas, eu achei interessante que hoje eu estava na frente do computador no trabalho, estava exatamente inserindo os dados no programa, né, cadastrando todo um processo, né. Eu trabalho no órgão público. E aí eu fiquei imaginando exatamente aquela interface gráfica, né, ali onde eu digitava uma certidão, um código, um número, um nome, um CPF, toda aquela informação. E pensando, né, que toda aquela interface gráfica ali, que aparentemente é real, onde eu vou pulando um campo para outro, formado por um botãozinho 3D, aquilo tudo é apenas aparente para permitir que eu possa interagir e inserir nada mais, nada menos do que dados no banco de dados. Então, sim, vamos dizer que essa interface gráfica, que é essa dimensão física onde nós estamos vivendo, seja apenas uma construção para permitir que as operações
experienciáveis sejam executadas, similarmente à interface gráfica, por exemplo, de um programa de computador. Você sabe que aquilo ali não é real, não existe de fato aqueles botões, aqueles campos, existe apenas um banco de dados, mas ele aparece para você uma interface gráfica intuitiva para permitir que você interaja. Muito assim bom. seriam os objetos. O Rosalvo, né, que também, não sei se está aqui na sala, deixa eu ver se ele está aqui. O Rosalvo, que é da área de TI, né, foi ele, né, uma vez que publicou lá, fazendo uma analogia com teoria da informação e tal. A gente pode dizer também que desde essa projeção do corpo causal só existe uma informaçãozinha em potencial, né, que ela ainda não se projeta como objetos aparentes, né? Então começa tudo com uma informação, assim como a semente, né? A semente de um carvalho centenário gigantesco, você tem uma sementinha, o que tem naquela sementinha é só informação genética, né? Mas o carvalho está ali. A gente pode dizer que está o carvalho na semente, né? Legal. E aí aquela semente vai pegar os nutrientes inertes e a partir daquela informação vai construir toda aquela estrutura, né? Toda aquela árvore, vai construir aquelas flores, que vai produzir aquela substância, aqueles aromas. Então, quer dizer, na verdade, ela vai pegar substâncias inertes, né? Que são minerais do solo, e água, com a luz, que vai ser a energia, e com isso ela vai, com aquela informação, ela vai produzir toda aquela estrutura. Vamos dizer que seria mais ou menos assim que Maia produziria o universo, né? Sim, na dependência das 3 energias e dos 5 elementos. E da informação, da pura inteligência e puro conhecimento que é Ishvara. Isso aí. Onde estávamos? Existe um poder, né? Em outras palavras, os sentidos fazem a consciência, eu acho que eu não tinha lido essa última frase, para ser sólida, mas não é realmente sólida, já tinha lido. Embora seja a essência permanente da existência. Como os objetos não são opacos, mas são, na verdade, a mente que aparece como objetos, eles podem ser reduzidos à consciência. Quando você investiga objetos materiais, eles se transformam em átomos, prótons, nêutrons, elétrons, e então em quarks e mesons, e até mesmo em outros pedaços infinitamente pequenos de matéria, até o bóson de Higgs, né, a tal da partícula de Deus, que foi aí tão agraciada pela ciência, a constatação, a evidência, né, que aquele acelerador de partículas lá europeu propiciou, de que existe essa partícula fundamental, né? Mas a gente se vai decupando, né? Fundamentalmente o que ele quer dizer aqui, se a gente for pegando objetos os mais densos que forem, a gente vai olhando a matéria de perto, a gente chega nesse espaço que a gente poderia chamar de vazio, mas que na verdade é a consciência que é subjacente a toda a criação. É claro que, falando dessa forma, eu estou aqui imputando algo objetivável à consciência também, né? Quando você chega a certo nível de matéria, as partículas se tornam ondas e essas ondas aparecem e desaparecem no espaço. Não podemos nem dizer o que o espaço realmente é, porque não é um objeto sensorial que experienciamos. O objeto, a gente fala dele como o elemento mais sutil de todos os elementos, mas ele, para nós, ele é conhecido também objetivamente, mas de uma forma conceitual, né? Você vai delimitando os espaços. Então, por exemplo, o espaço da sala que eu estou aqui, mas se essa casa não existe mais, esse espaço ele torna-se muito menos limitado do que ele é. E aí, se a gente vai
olhando o espaço sem ter a referência aos objetos contidos no espaço, a gente nem consegue conceber, ele é só conceitual, a gente conhece o espaço como um conceito. Não podemos nem dizer o que o espaço realmente é, porque não é um objeto sensorial que experienciamos. E quando você considera objetos sutis, pensamentos e sentimentos e memórias, sonhos, fantasias, etc., é óbvio que eles também não são substanciais, porque não há nada substancial para nós experienciarmos lá fora, exceto a nós mesmos, como uma consciência na forma de objetos, né? Então, novamente, invalidando aquela ideia que imediatamente a gente tem encarnado, que a gente tem a sensação de separação. Eu estou aqui, os objetos estão lá. Na verdade, tudo é a consciência, as formas constando nela, né? Além disso, a experiência em si, o recipiente de experiências discretas, é o único objeto que é permanente. Indivíduos vêm e vão, mas a experiência permanece. Experiências discretas nunca são permanentes. Eu acho que ele está falando de experiências mais sutis, né? O que é chamado experiência no nível individual é apenas a mente refletindo e interpretando quando o intelecto está funcionando, né? Mesmo essa contemplação mais profunda. Os objetos que aparecem nela. O que é chamado experiência no nível individual é apenas a mente refletindo e interpretando quando o intelecto está funcionando. Os objetos que aparecem nela. A mente refletindo os objetos que aparecem nela. E a mente é apenas a consciência que eu sou. Então, já estou me sentindo com ou sem objetos densos e sutis. A única questão que resta é: eu sou livre ou não? Né? Então, pelo que eu estou entendendo desse parágrafo, mesmo a partir dessa contemplação, a gente já começa a elucubrar, né? Então, esse conteúdo mental aqui, eu percebo ele, então eu tenho que ser algo além dele, e aí eu já começo a me sentir relativamente livre desses objetos aparecendo na mente, sejam eles densos ou sutis. E aí vem a pergunta, né? Então, eu sou realmente livre deles ou não, né? Agora que a natureza da experiência e dos objetos está compreendida, vamos voltar ao problema da ação. Aqueles que pregam um caminho de ação para a iluminação dizem que você pode obter a libertação através de práticas espirituais. Faça essa yoga, faça essa meditação, cante um mantra ou vá até um guru e receba a iluminação para você. É incrível quanto esforço é investido na prática espiritual, com a ideia de que ela pode fornecer um estado permanente de bem-aventurança iluminado, né? Então, essa objetificação de iluminação, novamente, né? A gente fica sendo alimentado de um momento em que vai ocorrer algo que vai te colocar num estado, né? Portanto, experiência também de uma vida sempre bem-aventurada e iluminada. Cada um de nós assume o ser pleno como um fazedor de ações. Portanto, se o ensinamento revelado até agora for verdadeiro, chegamos a um momento muito difícil no caminho espiritual. Antigamente, eu vivia em uma cabana nas montanhas, e foi necessário matar um bando de ratos, se eu quisesse ficar. Um a um, descobri seus buracos e os bloqueei, obrigando-os a correr para as minhas armadilhas. Cuidado, Sr. Ratinho.
A lógica do Vedanta está agora lentamente fechando seus túneis de fuga. A armadilha está prestes a se fechar. Primeiro, você percebeu que não pode escapar pelo buraco do objeto. Agora, você está prestes a descobrir que não pode escapar correndo pelo túnel da iluminação, que seria outro tipo de objeto, né? O hiperativo fazedor de ratos deve morrer para que possamos continuar com a investigação. Então, é isso, né? No primeiro capítulo a gente contemplou bastante a respeito da realidade dos objetos, né? Da total ineficácia que os objetos têm como fornecedores aí da felicidade permanente. E agora a gente então entra na busca do autoconhecimento, objetificando também de alguma forma, criando uma ideia do que seja esse autoconhecimento. E aí o James faz essa brincadeira. Mesmo essa rota de fuga aqui, eu vou fechar para você, porque ela também não é efetiva. Fábio? Oi? Oi, tô aqui. Oi, Sarri. Tudo bem? Tudo bem. Eu vejo uma certa contradição aí. Não sei se você pode acompanhar comigo em relação a isso que o James fala. Vamos lá? Talvez tenha que ser um pouco melhor explicado, ou está faltando alguma palavra, sei lá, não bateu aqui. Tipo, que os objetos, eles não podem ajudar a... Como é que foi falado? Conhecer, ou levar a iluminação, papapá, que... Não, eu falei, né, que é da total ineficácia dos objetos em fornecer felicidade permanente, né? Tá. A frase que ele usa aqui, a armadilha está prestes a fechar. Primeiro você percebeu que não pode escapar pelo buraco do objeto, tá? Agora você está prestes a descobrir. No início desse parágrafo aí que tu tá lendo, como é que ele falou? Repete aí. Cada um de nós assume o ser pleno como um fazedor de ações. Portanto, se o ensinamento revelado até agora for verdadeiro, chegamos a um momento muito difícil no caminho espiritual. Ok? Antigamente, eu vivia em uma cabana nas montanhas e foi necessário matar um bando de ratos se eu quisesse ficar. Um a um, descobri seus buracos e os bloqueei, obrigando-os a correr para as minhas armadilhas. Cuidado, Sr. Ratinho. A lógica do Vedanta está agora lentamente fechando seus túneis de fuga. A armadilha está prestes a se fechar. Primeiro você percebeu que não pode escapar pelo buraco do objeto. Agora você está prestes a descobrir que não pode escapar correndo pelo túnel da iluminação. Aonde que apareceu uma coisa que não bateu aí para você? Quando foi quando ele, o James, né, estava explicando sobre o fato de não haver nenhum objeto que sirva para alguma coisa assim. Não sei se eu entendi errado, é isso que eu queria ver. Talvez seja a frase que eu falei, né? Que a gente primeiro olhou para essa total ineficácia dos objetos, mas eu digo, os objetos, a conquista dos seus desejos, ela não é ineficaz para algum tipo de felicidade. A gente faz o que faz porque a gente quer ser feliz. A questão é que essa felicidade na dependência dos objetos, na dependência das circunstâncias, ela nunca é permanente, né? Então, por isso a ressalva é sempre a total ineficácia dos objetos em fornecer felicidade ou liberdade, plenitude, bem-estar, amor, o que seja de uma forma permanente, né? Permanente. Quando a gente fala de todos esses valores de forma não circunstancial, a gente está falando de conhecer a plenitude em nossa própria natureza, né? Tal como somos, independente dos objetos e circunstâncias. Tem uma Fábio,
Talvez seja aquela frase. Primeiro você percebeu que não pode escapar pelo buraco do objeto. Talvez seja essa frase que faça confusão. Mas daí, olha só, sabe por quê? Está sendo falado, percebo aqui, a questão é que tudo é referido como objeto de experiência. Sim. Uma palavra que... A própria experiência é objeto. Uma palavra que talvez caiba bem para acolher um pouco melhor essa questão de que os objetos, eles estão todos nessa... O que eu vou chamar, né? Uma interface, que nem o Marcos estava falando. Conteúdo. Uhum. O que vai fugir para dentro de um conteúdo? Não, mas aqui a ideia dessa analogia que o James usou da rota dos ratinhos aqui é que o Vedanta ele vai te cercando para que você não dê margem para interpretações errôneas de onde pode estar a via do autoconhecimento. E a gente tem que entender autoconhecimento pelo que a própria palavra é, autoconhecimento. Não se trata de lograr um certo tipo de experiência para que eu me estabeleça como um iluminado, de alcançar um certo tipo de status para que eu me estabeleça como um iluminado. Né? Tal como o Nagar fala, se trata, na verdade, do saber a existência que simplesmente que é a coisa mais comum e ordinária que podemos ter, né? Que somos, certo? Fábio. Oi, Marcos. Pelo que eu entendi desse parágrafo aí, ele quis colocar o seguinte, que você não pode escapar pelo buraco do objeto, que é que você não vai poder se resolver, né, através do mundo de objetos, buscando coisas, né? Tentando felicidade, tentando completude e nada. E o outro buraco é o buraco da iluminação experiencial. Isso. Também não é verdadeira. Que ele agora está acabando de fechar. Que tipo assim, você não vai se tornar iluminado por uma prática, não é um evento, não é uma experiência mística que vai pum e você vai tornar completo, perfeito. Então ele está dizendo o seguinte, eu acho que entendi isso aí. Que aí agora você vai ter que o fazedor de ratos, que é aquele que acha um fazedor que vai resolver o problema através da ação, vai ter que morrer. Porque a ação não vai resolver o problema, só vai resolver através da compreensão, do entendimento. Ele usa essa expressão no final, né? O hiperativo fazedor de ratos deve morrer. O rato é um animal sempre apropriado também para falar do Sansari, inclusive em toda a simbologia védica, né? O Ganesha ele está montado sobre um rato, quer dizer que ele dominou esse rato, ele não é mais governado por suas vássanas, né? O rato é um animal que ele está sempre querendo obter, consumir. Se o rato para de consumir, os dentes dele crescem incessantemente. E ele acaba morrendo pelo próprio crescimento dos dentes dele, perfurando ele mesmo. Então ele precisa estar sempre roendo. E a analogia é justamente nesse aspecto do Vedanta como esse corpo de conhecimento que vai cercando o Jiva, que é como um ratinho, né? Primeiro ele fala, não, cansei aqui do Sansara, né? Ah, tá, já entendi que então tá, não é aqui pelos objetos. Aí ele vai para uma outra rota de fuga que ele estabelece a iluminação como um outro tipo de objeto a ser perseguido, né? Um outro tipo de objetificação da iluminação, uma experiência, a imagem que ele quer fazer. E aí o James está aqui falando, não, eu vou tampar essa rota de fuga também, não vai sobrar nem ela, você tem que entender, né? Se trata de compreensão. É isso mesmo. O hiperativo fazedor de ratos deve morrer para que possamos continuar com a investigação. Então, o que precisa ser explicado, uma coisa que a gente pode dizer disso aqui também, o que precisa ser explicado não é como a iluminação é representada por fenômenos, mas sim aquilo que significa o conhecimento sempre presente.
Você entende, né? Todos somos capazes de compreender. Então, existe algo que é sempre presente, que é subjacente a toda essa realidade aparente. Então, todos nós conseguimos, de alguma maneira, ali estabelecer alguma compreensão teórica disso. Aí, para a gente abraçar essa compreensão, até criar raiz nela, a gente tem que entender exatamente o que isso significa. Porque o status dessa experiência não vai mudar. O que tem que mudar é a compreensão que a gente tem do que é a realidade, né? Legal? Fechamos essa sessão aqui. Algum comentário, perguntas, participação do grupo? Deixa eu ver se tem coisas do chat aqui. Legal. Vamos para a próxima, então? O que é a libertação? Eu estava falando, justamente, a gente tem que entender o que é, né? Aí o James vai começar a pincelar aqui. Então, o que é a libertação? É sem limites, né? É livre, é sem limites. Isso significa que os limites não a cercam, que nada contém, restringe, define ou modifica você. Vocês vejam, né? A gente se sente limitado por uma realidade que é aparente, porque a gente não compreende que, na verdade, somos o ilimitado possibilitando essa experiência com a qual a gente se identifica. Aí a gente se sente limitado pela identificação, porque a gente entende que é arraigado nessa experiência a nossa existência, que tudo é essa realidade objetivável, né? É um objeto, é um objetivo que vale a pena, né? A liberdade é um objetivo que vale a pena. Na verdade, é o único objetivo. A gente só faz as coisas que faz porque, no final das contas, o que a gente quer é ser livre, né? Aquele que está ali perseguindo o primeiro milhão na conta bancária, ou o cara que vai se isolar numa caverna nos Himalaias. Como um ser limitado, você age para obter os resultados que deseja desfrutar. Com a ação, você pode obter algo, manter algo, mudar algo, se livrar de algo, purificar algo ou criar algo. Mas você não pode obter o que já tem fazendo algo. Eu diria até, melhorando essa frase, você não pode obter o que você já é, né? Aqui está escrito já tem, mas você não pode obter o que já tem fazendo algo. Você não pode obter o que você já é fazendo algo. A ideia de que a iluminação pode ser obtida através da ação, a noção experiencial de iluminação não funciona, porque é contrária à natureza irrefutável não dual da realidade. Baseia-se na aparência das coisas, não na realidade delas. E as aparências não são permanentes. Então, uma iluminação que eu possa ganhar através da ação não vai durar. Basicamente, a gente tem duas opções para seguir a vida, quando a gente começa a entender. Ou eu continuo, então, colocando os meus alicerces no mundo, na realidade objetivável, que significa que é como fazer uma casa numa fundação de areia fofa, porque é sempre instável, ou estabeleço os meus alicerces no que é sempre presente, naquilo que não muda. Então, uma iluminação que eu possa ganhar através da ação não vai durar. Há apenas uma coisa sem limites, o que não é uma coisa. Não é uma coisa de fato, né? Simplesmente mas não é algo, não é um objeto, não é experiência, é a consciência, é aquele que conhece tudo o que aparece, tudo o que é experienciado, é o conhecedor, o seu verdadeiro
ser pleno. Aqui, de novo, eu colocaria o verdadeiro ser pleno que sou, né? Não é o seu verdadeiro ser pleno. A gente poderia talvez dizer que é o meu jiva, né? O contrário, né? Esse é o meu jiva. Esses amigos que estão aqui se encontrando no Zoom são os jivas que aparecem para mim. Todos os objetos nessa sala, os objetos aparecendo para mim. Mas não é aqui como está na frase o meu verdadeiro ser pleno. É o ser pleno que sou. De fato, há apenas consciência, apesar das aparências em contrário. A realidade é você, consciência não dual, plena e completa. Essa é a essência dos ensinamentos do Vedanta. Então, se você não entender isso, e não se sinta mal se não entender, pelo menos até você ler este livro, você se verá realizando as ações limitadas para obter um resultado ilimitado. Não tem como, né? Você fazer ações, praticar ações limitadas para obter um resultado ilimitado. Sem saber que o resultado ilimitado é você mesmo. Um dos grandes sábios da nossa tradição chama o Vedanta de yoga sem contato. Porque yoga significa contato, né? A palavra yoga significa contato. Mas mesmo quando a gente está falando de Jnana Yoga, eu estou falando de conhecer aquilo que já sou, né? Conhecer aquilo que simplesmente sou, não de entrar em contato com algo, né? Eu não entro em contato com aquilo que eu já sou. A gente pode... Fábio, Oi? Esses 3 últimos parágrafos aí, tem um ponto que eu acho, assim, no meu caso, é muita dificuldade. Por quê? Porque qual é o grande problema que eu vejo da compreensão? É porque nós estamos funcionando desde o nascimento desse modelo de experiência na mente. Experiência através dos pensamentos, através da percepção. Então, vamos dizer o seguinte, o mundo é colorido, mas os meus sentidos, por exemplo, eu seja daltônico, né? Meu instrumento não percebe cores. Então, apesar de todo mundo dizer para mim que o mundo é colorido, eu não consigo compreender as cores porque eu não sou capaz de perceber, de ter a experiência das cores, porque o meu instrumento só vê preto e branco. Então, o que ocorre nesse caso, por exemplo? Qual é a dificuldade que eu vejo? Eu percebo que tudo é consciência e que eu sou essa consciência ilimitada, certo? Mas isso está funcionando no nível da minha compreensão intelectual, porque a experiência que eu tenho, assim como o daltônico não vê cores, é que a limitação, porque, por exemplo, se consciência é ilimitada e tudo é consciência, então eu teria que estar consciente de tudo. E eu não estou. Quer dizer, eu não estou consciente sequer do que está ocorrendo, por exemplo, se tiver um piolho aqui caminhando no meu cabelo, enquanto ele não tocar uma área sensível, eu não vou saber. Então, quer dizer, esse é o primeiro ponto. O outro ponto da dificuldade é a gente compreender a natureza da consciência. Porque eu estou consciente aqui agora, eu sei que eu sou consciente e estou consciente, mas a natureza do que essa consciência é, de fato, a conhecer a amplitude, né? Porque eu só consigo conhecer até onde os meus sentidos permitem, entendeu? Além dos sentidos, eu não tenho instrumento. Eu não tenho instrumento para perceber a amplitude da consciência. Então, por exemplo, quando alguém fala que a consciência é sem início, eu não posso atestar isso porque eu não me lembro que eu sempre existi. Quando alguém fala que a consciência nunca acaba, eu também não posso atestar isso porque eu não sei, por exemplo, se depois de morrer a consciência de fato continua ativada, né? Essa consciência que eu sei que sou. Então, é tipo assim, você não tem mecanismo de atestar essa amplitude, essa infinitude da consciência através da sua própria consciência aqui que está funcionando agora. Entendeu? Essa que é a grande dificuldade para mim.
Bom, o Vedanta ele vai cercando as tocas do rato, né? Primeira coisa, a gente lembrar que a gente tem um corpo de conhecimentos aí do Vedanta que vai produzir essa compreensão que a gente tem que ter do que é a natureza da consciência. Aí resta abraçar, porque se você está querendo atestar e tal, você vai atestar através da lógica contraintuitiva produzida pelo Vedanta. Mas talvez não atestar de uma maneira com provas cabais como se espera. Você vai atestar através dessa lógica que é contraintuitiva. Bom, aí, como eu falei, o Vedanta ele vai cercar todas as tocas para que você saiba. E você saber o que é a natureza da consciência, que é fundamentalmente o que é você, esse jiva, esse corpo, nome, forma, esse namarupa, Marcos, não limitado. E aí, a natureza da consciência, ela não é limitada pelo campo de percepção limitado que esse jiva é. Então você, como falou do piolho, você só vai perceber porque você está na dependência desse campo de percepção que é limitado, né? Então só quando o piolho der uma fisgadinha ali que você vai falar, opa, tem um piolho aqui. Assim como a gente não compreende milhões de funções neurobiológicas que estão ocorrendo no nosso corpo nesse momento para isso tudo aqui funcionar. E a gente não precisa compreender, a gente é simplesmente consciência aqui experienciando com um campo limitado de percepção. Limitado, mas em sua natureza a mente é tal como a consciência, porque ela não é limitada só por aquilo que ela conhece, ela pode vir a conhecer qualquer outra coisa que antes não estava no seu campo de percepção. Então a mente pode abarcar o conhecimento de todo o universo, mas a gente não está buscando o conhecimento do universo, a gente está buscando o conhecimento da realidade que possibilita toda a projeção desse universo, né? Então, Marcos, eu acho que a sutileza da distinção que tem que ser feita aí da sua fala tá nisso. Sim, a consciência ela é limitada, mas só existe, ela não pode ser sobreposta à experiência. O conhecimento puro é independente daquilo que é experienciado nele. Então, quando você fala que, então teria que eu ser o conhecedor de tudo, né? Se eu realizo o que a consciência conhece tudo. A consciência, ela é completamente livre e independente dos objetos que aparecem nela, porque ela é plena em si mesmo, em sua natureza, sempre presente, imutável, permitindo, vez ou outra, essa preciosidade de experiência particular sua aí, por conta de uma consciência que existe, está sempre presente, vivificando o Jiva Marcos. Então, entende, Marcos? A consciência não é limitada pelo que é percebido nela. Esse aparato sensorial que você é um aspecto limitado do que a consciência é. A consciência não é limitada pelo Jiva Marcos. O Jiva Marcos vai desaparecer e a consciência está sempre presente, vivificando todo o universo. A natureza do Marcos é essa consciência. Ô Fábio. Oi, eu queria ver uma coisa ali que o Marcos ele citou uma coisa bem interessante sobre a dificuldade de compreensão e ele tá me ouvindo? Tô. E ele citou sobre, por exemplo, o fato de, vamos dizer, que ele fosse daltônico e as outras pessoas não, e ele vê que todo mundo está vendo colorido e ele percebe essa dificuldade nele, porque, assim, ó,
primeira coisa, necessariamente, isso não constitui uma deficiência. Isso é uma ocorrência que diferencia um olhar sobre os objetos. Segunda coisa, esse olhar sobre os objetos do jeito que ele é, sobre aquilo que... Só um pouquinho que eu estou falando aqui. E a questão de que ele está percebendo que é visto de outra forma por outras pessoas, esses dois pontos de vista, o que está aparecendo para ele existencialmente, aquilo que ele está pensando que é, isso é sabido, e isso é estar consciente dos objetos, incluindo que esse diálogo todo e essa diferenciação também é um conteúdo, também é uma aparência acontecendo nisso que é a consciência. Explicar, não sei se conseguiu compreender, mas assim, todas essas diferenças que ele capta, e percebendo que sempre como ele não tendo um instrumento, tendo alguma coisa sempre faltando, até essa falta é um elemento, um conteúdo, um objeto dentro da mente, objeto, pensamento, forma acontecendo dentro da consciência, sem esse monte de camadas. Tudo isso está sendo percebido e esse é o conhecimento. Por que não se contentar com isso? Essa é a questão. Sim. A gente pode dizer, começando por onde você estava falando, Sarri, que cada jiva é um universo, né? Então existem as diferenças em percepção, né? Cada jiva tem a sua percepção do mundo ao seu modo particular. Ele vai reagir aos estímulos dos objetos, aos objetos que se apresentam conforme as suas vasanas, né? As suas tendências. Em sua conformação causal, pode projetar uma conformação sutil e corpórea que é diferente de um padrão, vamos dizer assim, para a maioria dos jivas, né? Então, existem capacidades que são um pouco fora da curva, existe maneiras de perceber o mundo que são diferentes, né? Mas nada disso muda o fato de que o conhecimento que é subjacente e sempre presente, ele existe para além e independente dos sentidos e da maneira como as coisas, os objetos são percebidos. E assim, a gente tem a ideia errônea de que a gente sofre variações em função dos estímulos do mundo, né, dos objetos, das experiências, mas o fato de que a gente é o conhecimento estável, sempre presente, está tanto no fato de que a gente é o conhecedor de todas as projeções aparentes, como no fato de que todas essas projeções, todas as percepções, todos os sentidos não conhecem você. É só você que está conhecendo tudo. Essas projeções, elas não sabem nada a seu respeito. Elas existem na dependência da consciência que você é. Mas o contrário não é verdadeiro, né? Mas eu acho que o ponto da fala do Marcos aí, que traz uma necessidade de distinção nessa ideia de consciência como ilimitada, e aí você tentar então inferir que tem que ser então a autorrealização, algo que então produz uma consciência que é ilimitada, portanto tem que conhecer, é ilimitada, mas portanto conhecedora de tudo o que ocorre nela. Ela é conhecedora de si mesma, ela é plena em si mesma, em sua realidade sempre presente, que é independente de todos os objetos aparecendo para ela. Ela também pode, aliás, pode não, para mim, é conhecedora, sim, de tudo o que está acontecendo, de tudo que ocorre. A gente diz que Ishvara é all-knowing, né? Então, a totalidade da criação
é aquela inteligência pura com as suas leis, permitindo todo esse arranjo da totalidade e que sabe tudo a respeito do que ocorre nele. É o conhecedor, mas que não não é alterado de forma alguma por tudo o que ocorre nele, né? Ishvara não tem nada a ver com o sofrimento individual dos seus jivas em particular. Ishvara não tem nada a ver com as guerras que ocorrem no mundo. Ele simplesmente é essa possibilidade de leis, possibilitando uma integração harmônica e uma dinâmica de objetos em ação. Quem é responsável por essa criação? A criação, ela acontece pelo poder de Maya, né? Então, quando a gente tenta explicar a Maya, nem o Vedanta vai explicar o que é Maya, o porquê de Maya, a origem de Maya, né? A gente tem alguns textos brilhantes ali do Paramahansa. Então, é a criação, é isso? Maya é como se fosse esse poder de criar. O que produz a criação é que existe uma consciência que permite que Maya projete todo o universo. Né? A consciência é tudo que há. Então, nem mesmo Maya é real. Maya. Oi, Sarri, repete, por favor. Consciência é o tornar possível Maya e o poder de Maya. É o poder antes de Maya? A gente não pode dizer que é antes, porque as escrituras vão dizer que Maya também é sem fim e sem começo. É sem tempo, eu entendo. É sem tempo. É tempo. Maya acontecendo agora na consciência. A gente infere o que é Maya por todos os seus efeitos, né? A gente vive o efeito de Maya. A experiência é Maya. Então... Ishvara 2. Ishvara 2. Muito bem, Carlos. Nessa distinção não tradicional que o James faz. É Ishvara 2. Então, assim, Maya a gente infere por seus efeitos, mas a gente não explica Maya. Ele é inerente, esse poder é um poder inerente à consciência, mas a gente não pode dizer que é da própria consciência e nem algo que é fora da consciência, porque a consciência é tudo que há. É simplesmente um poder que, a partir da luz da consciência, ele é tanto de projeção e, por ser de projeção, ele também é de ocultação. Então, posso fazer uma perguntinha? Oi, Rita. Oi, boa noite para todos. Posso fazer? Claro, querida. Quando o Jiva alcança a iluminação, ele não se identifica mais com os objetos, né? Então, ele passa a ser onipresente, onisciente? Não. Não? O único ser onipresente, onisciente, ele é onipresente, onisciente por saber que ele é a consciência que tudo permite. Mas a gente tem que abandonar essa ideia que se torna, então, iluminado, onipresente e onisciente, porque o único onipresente e onisciente que tem é Ishvara, né? É a inteligência da criação, é Brahman, como a consciência que permite tudo que ocorre nela, né? O que é o autorrealizado é simplesmente aquele que sabe e por esse saber se libera da sua identificação com os objetos do mundo, com o mundo em si, com as circunstâncias e, portanto, se libera do sofrimento em função das vicissitudes, né, da montanha-russa que a vida impõe. Tá. Era uma dúvida. Eu tenho outra dúvida. Identificação é uma experiência. Uhum. Se experiência é tudo que há, assim como estar consciente da experiência, a questão de como eu vejo isso é que é difícil colocar em palavras, mas com certeza tem um ensinamento. Agora, pegar e trazer isso para este momento é que eu vejo necessidade, entende? Experiência é tudo que há.
Agora é uma experiência da qual eu estou consciente. E o saber de que eu sou também, né? Um dos elementos dentro dessa experiência é o jiva pelo qual a consciência está se manifestando, talvez traga um pouco mais de clareza sobre a questão de Maya e sobre a questão de consciência como sendo até justamente aquilo que todo mundo fala, que é não tem separação. Entende? Entendo. Tô querendo falar nessa questão. Eu só não entendi quando você falou experiência é tudo que há. Você pode explicar melhor? Quando você falou experiência é tudo que há? Eu posso tentar. Porque tudo que está sendo visto e tudo que está sendo sentido e decodificado e pensado é uma experiência, e ainda assim, antes disso, esse saber, ele também constitui uma experiência da qual unifica tudo isso. Não, sempre quando a gente fala que tem uma experiência, a gente está fazendo algo que é distinto daquele que conhece. A gente está produzindo algo que é distinto daquele que é o conhecedor, daquilo que é o puro conhecimento. Tá, então o conhecedor se torna um objeto de experiência. Se você for por essa lógica, sim. Se você falar, o saber também é uma experiência. Mas se a gente analisar, a gente simplesmente sabe que existe, ou sabe que está acordado, ou sabe que está vendo algum objeto na tua frente, porque esse saber é o conhecimento que está testemunhando. A gente sabe que está vendo o copo através, né? É muito difícil decupar, principalmente o sentido da visão. Então a gente sabe que está vendo o copo porque a gente sabe que vê através do sentido da visão. Então existe o conhecimento que está por trás do sentido também. Dá a dimensão para isso, para mim poder ver o copo, a forma dele, entender que é um copo, usar para tomar água, enfim. E isso, essa experiência aparentemente separada em mim é uma coisa só. É experiência, ponto. Certo? Eu estou tentando seguir, né? Ver como é que eu estou podendo falar sobre isso também. Mas a questão é que todos esses objetos, com esse conhecimento e com essa visão e os sentidos captando essa dimensionalidade, todo esse espaço ao meu redor, isso que eu estou falando, pensamento, ideias, esse discurso, né? As pessoas andando à minha volta, eu sabendo que eu estou aqui falando agora no telefone, né? Num estudo feito pelo Fábio com todas essas pessoas, tudo isso é uma experiência da qual eu estou ciente. O Fábio parece que caiu, porque ele sumiu. Acho que está voltando aí, vamos ver. Voltou. Mas vocês podem falar também. Eu queria que me acompanhasse. Foi aqui a queda. Se Oi. acontecer, eu até tentei mandar uma mensagem. Mandei um áudio falando para vocês que eu estava voltando no WhatsApp. Se acontecer de novo a queda, Aconteceu de novo. Aconteceu. Hein, Sarri? Mas enquanto ele volta, o que eu quero dizer é o seguinte: o que você está tentando explicar aí é que eu sou consciência, né, e eu estou consciente que estou consciente. Assim, você está querendo dizer o seguinte: a consciência está consciente de si mesma e de tudo que está acontecendo ali na experiência. Então, é a autoconsciência que você está referindo. Olha, o estado de ser autoconsciente, consciente de si mesmo. Eu vejo então, esse estado cada vez mais que o tempo passa em relação ao estudo que eu vou fazendo, eu percebo que é difícil
acreditar um nome que possa definir isso, entendeu? Mas eu não sei, é um ponto de vista que precisa ser visto junto para ser verdadeiro, para ser percebido como algo válido diante do ensinamento. Essa investigação é minha e também é de cada um. Sarri, entendendo você estava dizendo antes de eu conectar, né? A gente estava explorando um pouco essa afirmação de que a experiência é o que há. Mas você consegue perceber alguma permanência na experiência? Sim. Mas a experiência, tem alguma experiência que você tenha retido na tua vida e que ela está sempre presente? Experiência. A experiência que você tem agora, nesse momento. O ver é uma experiência. Ela permanece? Até agora, sim. O ver, você fala visão? Sim. Então, mas e se você tiver um acidente que você perde os olhos? Eu vou ver que aconteceu um acidente que eu perdi o olho. Então a experiência em si da visão, ela é limitada pelo olho, né? Pelo sentido da visão. E tem essa visão, esse saber de que está acontecendo alguma coisa com os sentidos. Isso, é desse saber que a gente está falando. Então, quando a gente fala desse saber, a gente está falando da consciência. É só para a gente apontar para o possível equívoco ou talvez uma compreensão diferente que você está produzindo com a ideia, a experiência é tudo que há. Porque você também existe independente da experiência acontecendo para você, né? A maior prova disso são os nossos estados, momentos de sono profundo. Sim, durante todas as noites. Ininterruptamente, apesar de qualquer estado, seja sono, seja sonho, seja vigília, seja viagem, seja qualquer coisa. Então, esse é o que testemunha. Hein, Fábio? Ela está referindo à autoconsciência. A consciência está consciente de si mesma o tempo todo. Então, ela está vendo essa autoconsciência como uma experiência contínua. O eu sou. Eu sou o tempo todo. Eu sou. Posso continuar observando esse ser de existir, essa existência contínua. Tá? Então, ela está vendo esse estado de autoconsciência de mim mesmo como uma experiência. É isso que eu acho que ela está querendo dizer. Esse conhecimento ele se faz sempre presente, né? O conhecimento das experiências. Você sabe que está mudando. E você, então, desenvolve apreço por esse conhecimento que é sempre presente, porque você sabe que é o que você há, e, portanto, passa a surgir uma sabedoria que envolve uma não identificação com as coisas em constante mutação, um desapego em relação aos estados que se apresentam, porque você sabe que eles vão passar com o tempo, né? Então você está se firmando nesse conhecedor sempre presente, nesse que é o puro conhecimento, né? Que é independente daquilo que é percebido, né? É independente da percepção, porque a percepção ela cessa em algum momento, todas as noites, ou definitivamente, entre aspas, definitivamente, se a gente não está considerando aqui falar de reencarnação e tal, mas se encerra quando você graciosamente vai entregar a roupinha velha para Ishwara, como brinca o Nagar, né? Porque você fala, ok, já deu para mim, tá difícil, estou andando com dificuldade, tenho muitas dores, não consigo mais me mover direito. Então, aquelas situações ainda mais difíceis, você precisa de ajuda, até para ir no banheiro, tá, já deu, né? Então, você vai se entregando, e isso envolve essa elegância de você estar estabelecido em seu autoconhecimento de uma aceitação do fato da vida, que é a impermanência dessa experiência, e você sabe que você é
a consciência, né, que é sempre presente, independente dessa experiência. Então, você não tem nenhum problema em entregar, né, e assim no seu cotidiano também, né, independente da gente falar aqui de velhice e tal, no nosso cotidiano a gente vai viver, trabalhar as nossas circunstâncias, encerrar as nossas experiências, né, porque é sempre isso, né, o Ishvara está sempre nos oferecendo, né, e a gente tem experiências e a gente vai encerrando experiências, encerrando sem apego, encerrando sem sofrimento, sem rancor, né? Se trata de sempre estar encerrando experiências como aquele que está firmado aí em seu próprio autoconhecimento, né? Então, Sarri, se isso é o que está sempre presente, né? Isso é autorrealização, né? Esse é o conhecimento que a gente tem que abraçar e permanecer nele de fato. E aí, pessoal, o que mais? Vocês estão me ouvindo? Eu estou usando o sinal do celular agora. Tá ótimo, Fábio. O funcionamento agora do vídeo e do áudio está ótimo. Então, Marcos, faça uma contemplação a respeito dessa distinção entre a consciência como aquilo que é percebido, né, e aquilo que é não limitado pelas percepções, e do fato de nenhuma percepção ou nada que possa ser percebido conhecer aquilo que você é. Só você conhece aquilo que está acontecendo. Mas esse conhecimento, ele é ilimitado, né? Ele permanece. Todas as noites você tem o seu sono profundo, a consciência não é limitada pelas experiências ocorrendo nela. Mas nunca teremos uma consciência palpável da própria consciência. Isso é impossível. Não há uma consciência palpável. E, olha, isto Sim. É a consciência. Isso não existe. Sim. Tudo, no final das contas, se trata de conhecer o mundo e seus objetos como você mesmo, mas você como o conhecedor, aquele que possibilita esse conhecimento. Você já entendeu, num primeiro ensinamento vedantino, que a natureza dos objetos não é real, né? E na definição, real é aquilo que é sempre presente. Então, precisa haver algo que é sempre presente para servir de substrato para todas as coisas que aparecem e constantemente se transformam nesse substrato que é ilimitado, sempre presente. Fábio, eu consigo visualizar isso que você acabou de falar como se existe o sonho de todo o mundo dos objetos, todas as experiências. Eles não são reais e eu sou aquele que sou o sonhador master. O sonhador master. Sonhador master. Eu, consciência, que sou a única realidade, estou sonhando, né, todo esse universo. Como o Paramartananda disse lá no texto dele. Seria nesse ponto de vista. Aquele que eu publiquei, até achei interessante, porque eu não conhecia esse conceito de Nidra Shakti, né? Como se legal, um Maya dentro do Jiva, né? No seu estado particular de sonho, né? Então, assim, eu diria até que o grande sonhador é esse poder de Maya, Maya, né? Produzindo esse sonho todo que é o universo, né? Esse universo que não é real em si mesmo, ele é dependente da consciência que somos. E aí, quando a gente olha para esse estado particular de sonho, de fato a gente pode deduzir algumas coisas daí e trazer para a nossa experiência do estado de vigília, percebendo que tudo só ocorre na mente, que talvez, então, tudo isso seja só fundamentado pela mente, aquilo que tudo é, pela consciência, perdão, que tudo é. A consciência sempre presente, que é o fundamento, a essência em tudo. Né?
Agora, outra coisa que você falou a respeito, estava conversando na hora que caiu, você começou a falhar, você falou a respeito de que Maia, né, é sem início, né? Ah, sim. Mas tem uma passagem do Gita, com a Júlia está conversando quando ele está ali desesperado, que vai ter que matar aquelas pessoas, que acontece, por exemplo, que Krishna fala para ele assim, que nunca houve um tempo em que nem eu, nem você, nem todos esses reis não existissem. E nunca haverá um tempo que nós não existiremos, porque, na verdade, tudo é sem início. Tudo sempre existiu. Uma hora manifesta, hora não manifesta, mas tudo é sempre existente. Sempre existente. A distinção que fazemos é que existe um fundamento que é real e outro que é uma areia movediça, em constante mutação, sempre em movimento, sempre se transformando, né? Mas tudo é um mesmo. Início e fim dentro disso que é sempre. O início e fim, ou conceito de tempo, só vai existir para aquilo que é mutável, né? Se existe transformação, existe tempo. A gente experiencia tempo porque as coisas se transformam. A gente experiencia tempo porque está na dependência do espaço-tempo. Maia projetando imediatamente todos os objetos, então existe a aparência de distância, a aparência de tempo, o tempo sendo produzido pela sensação de transformação dessa realidade aparente. Aquilo que é inclusive atemporal, não nascido, não criado, sempre presente. E a gente vai dizer que Maia é dessa mesma natureza, mas Maia está produzindo, esse poder é sempre presente e inerente à consciência, mas Maia está produzindo essa realidade de constante transformação temporal e mutável. Maia é sempre existente como essa potência, esse poder de projetar todo o universo, toda a criação. Mas em alguns momentos, como que as escrituras vão chamar lá de pralayam, o momento em que pode haver um recolhimento. E aí existe só ali como um potencialzinho, né? Existe talvez um potencial de corpo macrocósmico causal sem se manifestar, sem projetar um universo, mas o universo ele vai sempre existir, como esse poder de Maia, todos os divas, toda essa informação ela existe sempre em potencial. Aí a consciência vivifica e possibilita toda a dinâmica e a constante transformação. Sarri está isso é como o Marcos dizia, sempre existiu, o próprio Maia sempre existiu também. Isso aí, como naquela passagem do Gita, que Krishna fala para Arjuna. Todos esses guerreiros, todos esses reis, toda essa existência, né? Sempre existiu. Vamos, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, pergunta? Vamos, então, para o nosso Purnamada. E só para encerrar, algum microfone que está aberto, acho que é aí onde você está, Carlos. Acho que tem alguma TV ligada aí, né? Valeu, obrigado. Vamos lá. Obrigado, Fábio. De nada, querida. Imagina, sem problema, cara. De nada, querida. A gente vai trocando aí sempre. Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Muito obrigado a todos.
Então, vamos nos falando aí. Espero que mais pessoas venham ao seminário. Tomara, né? Vai ser muito legal encontrar todos vocês lá. E a gente se vê aí na terça-feira que vem.